Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode ir se sentando e cantando. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem esteve na semana passada aqui na missa de quinta-feira, o padre Donizete celebrou a missa das 7 da manhã. E o padre Donizete falou até do tempo comum, que nós estamos agora no tempo, que nós vamos entrar no tempo do advento. E a leitura do evangelho daquele dia foi que Jesus estava descendo o Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém. E ele começou a quê? Chorar. E Jesus se expressou da seguinte forma: se vocês tivessem percebido o tempo em que vocês foram visitados, vocês teriam até mudado o coração. Mas vocês não reconheceram a minha presença. Mas vai chegar um tempo em que tudo isso vai ser destruído. Aí hoje, Jesus agora está no templo de Jerusalém. A gente poderia até dizer que é uma das grandes 7 maravilhas do mundo. Foi Herodes, o Grande, que adornou aquele templo de forma extraordinária. Então, quando as pessoas chegavam no templo de Jerusalém, é da mesma forma hoje como as pessoas quando chegam lá no Vaticano, na Basílica, todo mundo entra e fica todo mundo admirado. Aí para, quando a gente vai nas peregrinações, os guias vão falando, aí todo mundo fica olhando assim, naquela admiração. Tem gente que para na Basílica, ali dentro, e fica horas e horas olhando. Na Capela Sistina, mesmo quando se entra, se fica lá olhando aquela pintura do julgamento, a gente fica lá parado, fica olhando os detalhes. É uma admiração muito grande. Aqui no Brasil, talvez lá na igreja sua, tem tantas igrejas antigas aqui no Brasil que o pessoal para e fica. Então foi isso que estava acontecendo no evangelho de hoje. Estavam lá admirados. Nossa, que belas pedras preciosas que Herodes colocou aqui. Não tem templo igual a esse. Aí Jesus vai lá e joga um balde de água fria. Igual quando a gente fala uma coisa assim, o outro vem e joga um balde de água fria.
Aí Jesus disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra disso aí não. Isso é tudo destruído. Essas belas pedras preciosas que vocês estão admirados aí, ó, não vai sobrar nada. É uma profecia, ele estava falando para os discípulos. Aí os discípulos espertos perguntaram para ele, é o Evangelho, estou narrando o Evangelho. Quando é que isso vai acontecer? Olha, quando é que esse templo vai ser destruído? Ele não está falando, eles não estão perguntando quando é que o mundo vai se acabar. Senão a gente vai interpretando a coisa errada. Então esse templo vai ser destruído quando, Senhor? Aí Jesus vai narrando. O templo foi destruído no tempo de Tito, nos anos 70, depois de Cristo. Essa narração ela acontece mais ou menos nos anos 30. Então 40 anos depois, Tito vem, tanto que lá em Roma, tem um lugar lá que a gente encontra eu esqueci o nome. É como se fosse um portal do templo de Jerusalém, da entrada, que eles colocaram justamente os homens, os soldados, carregando a minorá. O que é a minorá? Aquele candelabro de 7 pontas. Quando Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, ele estava mostrando o candelabro de 5 pontas, e estava mostrando que ele é essa luz. Então lá em Roma tem isso. Então houve a destruição, como Jesus narrou. Aí Jesus fala, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E realmente, no tempo de Jesus era costume, gente, aparecer pessoas que davam-se o nome de mestres. Pessoas que se achavam iluminadas, que teve uma aparição de Deus, e que Deus falou para eles o seguinte, olha, vai acontecer isso, cuidado. Parece até nos tempos de hoje, né? De vez em quando aparecem pessoas assim, que se dizem ser iluminadas, que Deus apareceu para elas e disse para elas que no ano tal vai acontecer isso. E você sabe, né? Qualquer líder que se levanta, um grupo vai atrás. Não tem jeito. As pessoas acreditam e vão. Aí começam a dizer, olha, você tem que usar uma veste assim. Tem que andar talvez com uma vela na mão, porque tudo vai ficar escuro. Aí o pessoal já fica pedindo para os padres abençoar a vela e fica com a vela na mão. Tem que andar com uma cruz azul ou verde, não sei o quê, porque é o sinal. Quem tiver com isso, mas isso não é a doutrina da igreja, gente. São pessoas que estão falando. Aí acontece aquilo que eu acabei de dizer. A pessoa se converte com medo. Não aquela conversão de um encontro pessoal que ela teve com Jesus Cristo. E que ela vivia um tipo de vida e agora mudou. Agora eu quero andar com o Senhor, encontrei o Deus verdadeiro. Como eu me iludia procurando outros deuses e agora eu encontrei Jesus Cristo, sim, é o meu Senhor. E agora eu vou fazer aquilo que Ele me pede, aquilo que Ele me manda. Não, é a conversão do medo. Aí se confessa todo dia, porque não pode, porque a catástrofe vai acontecer, e se cair um monte de coisa aí, eu morrer no pecado. Aí toda hora está confessando. É uma confissão de medo. Aí ela fica até inventando pecado que não tem. Porque tem que andar ali, olha, aí anda naquele negócio, aquela devoção forçada, aí vem para a missa, fica naquele negócio, aí fica falando para o outro, olha, se você não mudar, você vai ver o que vai acontecer com você, Jesus está chegando a qualquer momento, porque o tal pessoa falou e tal. Aí aquilo que eu falei no início da missa, né? Aí passa 2, 3, 4, 5, 6 anos e nada de acontecer aquilo que aquela tal pessoa falou. Aí o que é que ela faz? Abandona a igreja, não confessa mais. Isso é conversa fiada, ele não vai chegar não, tá vendo? Não,